Para quem não me conhece, eu sou a Kátia, do blog Feliz com Reiki. O meu propósito é colocar o Reiki de uma forma prática, numa linguagem bem simples, para que todos consigam adotar no dia a dia. Qualquer pessoa pode adotar nessa filosofia, introduzir na sua rotina, na sua vida, e fazer a transformação que essa maravilhosa energia conseguir fazer com que essa energia transforme a sua vida. E como a gente está falando de energia, a energia funciona de diferentes formas para as pessoas, cada um tem uma forma de sentir, e eu percebi que só testando, olhando o que funcionava para mim, dentro da base, claro, que a gente tem que respeitar o que o nosso querido mestre Zui passou, eu fui colocando algumas coisas em prática. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Né? Explicar como que você, de uma forma bem clara, rápida, explica o que é Reiki. Muitas pessoas chegam para você e perguntam, quando o assunto surge, o que é Reiki? E essa é uma das perguntas que foi bem colocada. Como é que eu explico Reiki para meus clientes? Como é que eu explico para os meus familiares? Então, eu vou falar isso aqui para vocês hoje. Vou falar, que é muito importante também, que foi pontuado, o que não é Reiki, para ficar bem claro. E isso também vai ajudar nessa explicação, né? O passo a passo de algumas técnicas, práticas que eu faço aqui comigo, com meus clientes. Vou explicar aqui para vocês as que foram mais recorrentes. E também eu vou falar de cristais, um pouquinho de cristais, que todo mundo quer saber como coloca os cristais numa sessão de Reiki. Foi também uma pergunta bem recorrente. Como eu coloco outra prática numa sessão de Reiki? Porque eu coloquei o Reiki junto com algumas práticas e percebi que o resultado melhorava ainda mais. Foi por isso que eu criei o e-book, Combine Reiki com outras terapias. Tem o Poder dos Chakras também, que para quem não conhece, e sempre naquela linguagem para poder você colocar na sua vida logo de forma imediata. E vamos às perguntas, para a gente começar a ter um foco, né? Como eu falei, vamos começar com a explicação do que é e que não é Reiki. Reiki não é religião, é uma filosofia. E essa filosofia, ela traz, quando a gente coloca em prática, que começa pelos 5 princípios, a prática da meditação gacho, ela traz mais harmonia, mais equilíbrio. Consequentemente, você tendo um equilíbrio da sua energia vibracional, o seu corpo funciona melhor, sua imunidade aumenta e tudo vai dissolvendo. E quando a pessoa chega para você e pergunta, o que é um Reiki? Você é um reikiano, mas o que é isso? Aí você pergunta logo assim de cara, você entende de energia? Sabe o que é energia? Sabe que a energia está na nossa volta, tudo que nós vemos, tocamos, tem sua energia própria? Então, o Reiki harmoniza essa energia que está em você. Se você está estressado, está triste, está com alguma situação muito, muito pontual vivendo na sua vida, ele traz mais clareza, porque aí você consegue ver a situação de uma forma não tão... com a emoção tão aflorada, e ele vai te harmonizando, te tranquilizando, indo na causa
e te trazendo mais conforto. Com isso, a pessoa fica curiosa. Ah, legal, interessante. Ó, aí você vai e continua. Então, se você quer sentir que o reiki é melhor sentido do que falado, vamos fazer uma sessão comigo. Aí você oferece uma sessão grátis e nessa sessão você dá o seu melhor para poder a pessoa perceber que essa energia vai trazer melhora e traz. Isso aí eu posso garantir que mesmo a pessoa estando um pouquinho cética, ela vai sentir alguma coisa. E outra dúvida bem recorrente é a questão de iniciar uma sessão. Eu inicio da seguinte forma: eu faço quando a pessoa chega, normalmente a pessoa chega com uma questão, que quer trabalhar, que quer colocar isso de uma forma, eu quero melhorar alguma situação. Aí eu falo, procuro fazer uma entrevista para entender, criar uma conexão. E se eu sentir que a pessoa não está muito à vontade, eu falo assim: olha, se você não quiser falar, não tem problema. A gente começa a sessão, você vai pensando na questão que você quer trabalhar, para poder ela agir, porque você às vezes não precisa dizer para mim, mas é bom você colocar ela na hora que eu estiver aplicando. Coloca a pessoa na maca, é bom que você peça para ela respirar profundamente, para criar já aquela sensação de relaxamento, que normalmente as pessoas procuram no final do dia, né? E no final do dia a gente está mais agitado. A pessoa deitou, você se conecta, sempre engaixou, se conectou, tá ali. É bom recitar os cinco princípios. Recitou ali com você, viu que os 5 princípios vai trazer esclarecimento. Só por hoje eu sou calma, eu confio, sou grata, trabalho honestamente, sou bondosa. Vem aqui, respirou, pedindo orientação à energia, que a energia te traga clareza, que você, como um canal de energia, consiga ajudar o melhor possível aquela pessoa. Eu normalmente coloco a mão aqui, a pessoa está deitada, eu coloco a mão no ombro, peço permissão sempre ao eu superior dela, para poder começar a aplicar, e ali eu vou nas posições da cabeça, nas posições da frente. Quando eu vejo que a pessoa relaxou muito, eu não peço para virar, eu deixo ela quietinha. Mas quando eu vejo que ela tá ali, tá relaxada, mas não adormeceu, não apagou, porque tem gente que apaga, gente. Aí você pede para dar uma virada, faz o reiki nas posições das costas, finaliza com os pés e pronto. Agradeceu. É bom deixar um pouquinho a pessoa ali, só avisa que você já terminou. Dê bastante, bastante água para ela, para poder colocar aquela energia que foi trabalhada e se dissolvendo. Uma pergunta: você aconselha a fazer sessão de reiki em casa ou apenas em lugares que apliquem o reiki? Se você tem um espaço na sua casa, aplique em casa. Se você não tem um espaço e não se sente confortável em levar uma pessoa para sua casa, procure um lugar. Isso vai muito eu não vou nem dizer da necessidade, porque tem lugares que não tem sessão de reiki gratuita, um local específico. E quando tem, vai lá e procura, se habilita, fala que você é reikiano, mas isso não interfere. Se você não tem uma salinha, você pode
fazer no seu quarto, você pode ir na casa da pessoa. Se a pessoa estiver, vamos dizer, no trabalho. Eu trabalhei muitos anos numa empresa e durante o dia as pessoas sabiam que eu era reikiana e me pediam, Kátia, me dá um help. Eu procurava uma sala de reunião, mesmo não tendo uma preparação, que quando a sala é preparada, é limpa, a energia realmente flui melhor. Isso aí não tem dúvida. Mas não impeça a você, nem a pessoa de receber um reiki se você não tem um lugar. Porque só em você tocar e colocar ali com uma intenção, eu quero que essa pessoa se acalme, você toca e a energia já está fluindo. Então, não se prenda a local para proporcionar à pessoa de uma sensação boa, de uma sensação que traga a ela um conforto. Ideal, às vezes a gente não tem. Então, aplica um cantinho, se tiver muita gente e a pessoa está muito chateada, fica do lado dela, segura a mão dela. Pode fazer sentada ou só deitada. Você pode fazer das duas formas. Você pode colocar a pessoa deitada. O que eu quero deixar claro aqui é o seguinte: uma sessão completa, a pessoa vai ter um tratamento completo. Deitado ou sentado, se você pode fazer uma aplicação focada, se ela está muito angustiada, você coloca a sua mão aqui no chakra do coração. Se a pessoa, às vezes, está aqui, você coloca atrás também. Você fica posicionado em pé, a pessoa sentada. Porque, dependendo do local, o sentado, vamos dizer, eu, no escritório, como eu dei exemplo, eu deixava a pessoa sentada e ali eu focava ou no chakra cardíaco, ou no chakra do terceiro olho, ou só nas posições da cabeça, para a pessoa se acalmar. Por isso que é importante sempre a sessão começar pela cabeça. Mas isso não impede, como eu falei antes, de você dar um help em focar em algum ponto. Aqui, ou foca aqui. Eu não tô conseguindo falar, às vezes a pessoa tá murchada, eu não tô conseguindo falar. Você começa pelo chakra da garganta. Fica ali o tempo que você achar necessário. É o que eu sempre falo para os meus alunos. Pouco reiki é melhor do que nenhum. Então, faça o máximo que você pode no que você está ali sendo apresentado e aplique. Que vai funcionar, gente. O reiki é inteligente, ele vai aonde é mais necessário. E é outro ponto também que eu quero ressaltar aqui, é a questão do autotratamento. Quanto mais você foca no seu autotratamento diário, recita os cinco princípios, mais você vai estar harmonizado para poder ter condição de tratar o outro. Né? Mais uma perguntinha aqui, vamos lá. Quando usar os símbolos durante... Vou ler de novo, vamos lá. Quando usar os símbolos do reiki durante a aplicação? O nome da pessoa, Maria Auxiliadora. Então, Maria Auxiliadora, o ideal, quando você já é reikiano nível 2, você, antes, nesse processo que você tá ali, né, recitou os 5 princípios, com você, se centrando. Na hora que você vai se conectar à energia, pedindo orientação, que eu possa ser um canal de luz e que traga o bem para todos os envolvidos, não só a pessoa, mas nós vivemos numa coletividade. Nesse momento, antes de você colocar a mão, você pode fazer de 2 formas. Você desenha o símbolo na sua mão, você pode desenhar pegando a sua mão dominante, colocando aqui,
fazendo uma pequena conexão, lembrando que tem que repetir o nome 3 vezes, desenhou ou visualizou aqui, coloca na pessoa. Isso quando você quer usar um símbolo. Se você quiser usar os 3, você vai nessa sequência. Onça, Jixunen, Serriki, Chokurei. Você vai desenhando, desenha, colocou, desenha, colocou. Aí você vai sentir, é engraçado que você sente a energia aqui. Nesse momento, você começa a aplicação. Durante a aplicação, você pode ter a necessidade, na hora que você está ali, vem às vezes a intuição de um símbolo aparece na mente, pode aplicar, não tem problema. Mas o ideal é você fazer nesse momento que você se conectou, desenhou na mão, ou a segunda forma, né? Ou você desenha na cabeça da pessoa ali o símbolo que você intuiu, achou necessário, ou coloca os 3, sempre nessa ordem. Isso, para mim, faz sentido por quê? O Ronça de Chanel, ele quebra, todo mundo sabe que ele rompe fronteira de tempo e espaço. Então, se o problema que está ali for do presente, do passado, ou alguma ansiedade, preocupação no futuro, ele vai nessa barreira, ele vai, ele vai tirando tudo. Quando você joga o Serriki, você está trabalhando a parte emocional. Você vai trabalhar a tristeza, a raiva, a angústia que tiver ali naquele momento. Aí você finaliza com o Chokurei, porque ele é a luz, ele limpa, ele traz a clareza. E gosto muito de usar essa sequência. E para quem é mestre, antes de fazer o 3, 2, 1, você coloca o Daikomyo. Então fica 4, 3, 2, 1. Essa é a forma que eu uso. Ah, uma coisa importante, uma técnica muito boa para quem é reikiano nível 1, já pode adotar, que é o Byosen. O que é isso? Vamos lá. Você se acalmou, né? Ali, está se harmonizando, veio aqui, jogou o símbolo ou não, se você for reikiano nível 1, você coloca a sua mão dominante no chakra coronário da pessoa e você vai ao longo do corpo sentindo se existe algum bloqueio. Como é que você sente? Aí que tá. Como eu falei lá no início, a energia, cada um sente de uma forma. Então, limpe a mente. Eu conversando com outro colega reikiano, ele sente formigamento. Minha mão não está formigando. Isso não quer dizer nada. Porque você pode sentir calor, você pode sentir o formigamento, você pode sentir a mão gelada, que normalmente, quando você sente a mão fria, é porque o bloqueio tá bem... Apareceu até medo. Tá bem forte. Ou você sente um pulsar. Isso aí vai variando muito de pessoa para pessoa. Tem gente que não sente nada na mão, mas percebe alguma sensação que aquilo, tipo, fez um... eu senti alguma coisa estranha. Então, aquilo ali já é um sinal que você está começando a se comunicar com a energia. Então, essa técnica é muito boa para você ativar essa sensibilidade, essa percepção. O ideal é você fazer ela em cada sessão, porque aí você vai trabalhando essa sensibilidade.
e vai ficando ali rapidinho, né? Não precisa ficar muito tempo, porque eu sei que uma sessão, a gente também se alongando muito, as pessoas têm horário, você tem horário, tem outra pessoa depois para ser atendida. Então, você vai administrando essa parte quando você joga essa técnica, depois vai fazendo o tratamento completo, né? Tem uma pergunta que foi muito recorrente: o autotratamento é uma proteção? Sim. Ele pode ser considerado uma proteção, sim. Por quê? Quando você está com a sua energia fortalecida, quando está tudo fluindo, seus chakras estão fluindo bem, qualquer energia que venha não vai te afetar. Eu sei que para introduzir o autotratamento, né, todos os dias, essa é a maior questão que meus alunos falam: não consigo, 1 hora. Começa aos pouquinhos. Começa com 5 minutinhos, 10, que seja. Não é o ideal? Não é. Mas, como eu falo aqui sempre para eles no início, eu quero que vocês criem o hábito de, quando acordar ou antes de dormir, ter aquela... Não é a necessidade, que seja necessidade, igual a atividade física, quando você começa a fazer todo dia, quando o dia que você não faz, você não sente falta. Então, é a mesma coisa. No início, o que eu quero é introduzir o hábito. O pouco que você tem, você vai conseguir perceber uma melhora, aí você mesmo vai se perguntar: poxa, com esse tempo eu estou conseguindo, imagina se eu faço um tratamento completo. Então, faça o autotratamento, escolha 1 hora, se definir de manhã, faça de manhã. Eu acordei atrasado, faça 5 minutos. Aí, durante o dia, você dá um jeito, ou antes de dormir, você completa, mas faça. Aí, no dia seguinte, com certeza, você vai de novo. Daqui a pouco, você está fazendo 10, 15, nem percebe. Até acorda antes do despertador. Qual o tempo médio de uma sessão? Normalmente, do William. Vamos lá, William. Qual o tempo médio de uma sessão? Normalmente, ela leva uma sessão, eu marco 1 hora, mas eu sempre deixo assim 1 hora e meia, porque eu gosto de fazer uma entrevista antes, depois, mas em média dura de 40 minutos a 50 minutos, se você conseguir administrar. Porque quando você vai aumentando o seu nível do Reiki, não vai, a necessidade de você ficar muito tempo na posição vai diminuindo. Você consegue fazer um tratamento completo com menos tempo. Isso é até bom porque você pode dar uma atenção maior em alguma parte que de repente apareça. Então, eu normalmente faço um tempo de 1 hora e meia, mas essa 1 hora e meia é para mim. Eu chegar na sala, tá legal, qual é o próximo? Aí 1 hora e meia, converso com a pessoa, aí eu fico de 40 a 50 minutos só no tratamento, e depois eu converso com a pessoa, o que ela sentiu, se ela sentiu alguma melhora, né? Se não sentiu, eu pergunto: mas o que você acha que atrapalhou você perceber? É sempre bom você ter esse contato com a pessoa, essa conexão, para você entender até o porquê dela estar ali, para poder ajudar melhor, né? Vamos à outra pergunta. O que é um tratamento completo? Da Maria Auxiliadora. Um tratamento completo de Reiki é quando você consegue aplicar o Reiki em todas as posições básicas definidas, que normalmente é aprendido no nível 1, que são as posições da cabeça, as posições da frente,
e as posições das costas. Normalmente eu faço da frente e deixo para fazer os pés quando eu viro. Só quando eu vejo que a pessoa adormeceu, que aí eu vou continuando até os pés. Então, isso é chamado de um tratamento completo, que você consegue fazer todas as posições básicas da cabeça até os pés, tá? Que isso é aprendido no nível 1. E o reiki à distância, como fazer, Cristina? O reiki à distância é feito com o símbolo Ronsa Jechonen. Você escolhe qual é a técnica que você usa, aqui no nível 2 a gente coloca. Tem a técnica da foto, tem a técnica do substituto, tem a técnica do nome, que você só coloca o nome da pessoa. E é como se você estivesse numa sessão de reiki. Você faz essa conexão, como se a pessoa estivesse ali, aí você joga o símbolo, o terceiro símbolo, para cortar essa barreira. Você pede permissão sempre ao eu superior da pessoa, e se você usou o substituto foto, normalmente ou usa um ursinho de pelúcia, ou uma boneca, para poder fazer as posições como se você estivesse com a pessoa ali. E é muito importante uma coisa, quando você faz um tratamento de reiki à distância. Combina com a pessoa antes. Peça para ela ficar num local que ninguém atrapalhe, de preferência, se ela já for deitar. Porque, às vezes, tem gente que entra num estado de relaxamento tão grande que, se tiver, vamos dizer, dirigindo ou, de repente, até se movimentando dentro de casa, sente aquela... não vou dizer uma vontade de desmaiar, que não é isso, mas se sente aquele relaxamento, como se estivesse com uma preguiça. Então, é sempre que você fizer um tratamento à distância, combine com a pessoa um horário, explique para ela que ela tem que ficar num local específico, ali, receptiva, e faça o tratamento e depois sempre converse com ela, tá bom? É verdade que o reiki é aplicado só até o joelho, Elis, né, Elis? Eu já vi mestres explicando que não precisa aplicar nos pés. Isso aí, como o reiki é uma linhagem que foi passado muitos anos de mestre para discípulo, houve algumas interpretações um pouco diferentes. Eu gosto de aplicar nos joelhos e no pé. Eu acho importante, porque eu tenho muita consciência que, às vezes, a gente precisa de uma força no pé para dar uma firmeza na sua vida. Outra coisa, aproveitando também para a gente associar, colocar o poder do reiki em outras práticas. Eu vou falar aqui um pouquinho dos cristais, né? Os cristais, eles podem ajudar muito num processo de transformação, eles podem ajudar a gente em momentos diversos. Normalmente, eu uso cristal para enfeitar minha sala. Tem até aqui, ó, minha ametista, minha querida. Então, eu uso esse cristal aqui. E você pode introduzir os cristais também numa sessão de reiki. Só que antes, eu gostaria de falar algumas observações que, ao longo da minha prática, eu achei que foram importantes para o sucesso do uso dos cristais na sessão de reiki. O que eu faço? Primeiro, eu limpo o meu cristal. Qualquer cristal que você adquira, é importante você fazer a limpeza. A gente não sabe quanto tempo estava lá, quantas pessoas. Então, você faz a limpeza do seu cristal. Se você é reikiano, é nível 2, você pode
colocar ele aqui, jogo o Chokurei, Chokurei, fico ali aplicando reiki, ou você, no ato que você joga o símbolo, aquilo já, o Chokurei ele limpa, né? Ele clarifica, ele tira tudo que é impuro e potencializa o que o cristal tem já pré-definido aqui nele. Como o ametista, ele é ótimo para transformar energias ruins em energias boas. Então, eu sempre limpo. Ou você joga o Chokurei nele, ou você, jogando, fica ali aplicando. Outra segunda dica. Quando você jogou o Chokurei e está ali aplicando o reiki, você pode colocar um propósito para aquele cristal. Esse aqui, o meu querido, a minha querida ametista, qual é o propósito dela? Eu falo que você potencialize seu poder nato, que é de transmutar a energia ruim para boa, para todas as pessoas que entrarem na minha sala. Aí eu fico ali. Eu estou limpando, eu estou colocando uma intenção, especificando qual o objetivo dele, eu quero que ele faça isso, por favor. Coloquei ali, com a intenção bem definida, pronto. Agradeci, coloquei numa posição na minha salinha, para ele ficar ali, bonitinho, e exercendo a função dele. Faça isso com todo o cristal. Eu gosto sempre com os meus clientes de colocar o cristal para que eles comprem, adquirem, para colocar como um pingente, como uma pulseirinha, porque eu até energizo, limpo para eles, para aquele cristal ficar fazendo a sua função durante o dia, né, na casa, para ele sair dali ainda com um tratamento como se fosse um tratamento extra, seguindo com ele. Eu gosto muito de usar o cristal com esse objetivo, porque eu acho que funciona mais quando a pessoa leva para si, né, fica com ele ali, e sempre na próxima sessão eu energizo mais. E quantas vezes você limpa? O ideal é limpar uma vez por mês, ou quando você achar que recebeu muita gente, quando eu recebo, às vezes, muitas pessoas com, às vezes, problemas pesados, aí eu limpo ele toda semana, isso não é uma regra. Outra coisa que foi bem perguntado sobre o melhor pêndulo para poder usar. Ó, eu gosto de usar esse aqui. O ideal é... Eu gosto de cristal. Tem vários... esse cristal aqui transparente é o que eu consigo ter mais conexão. O ideal é que não tenha muito revestimento de metal. A cordinha aqui, ó, tá vendo? É bem simplesinha. Você pode encontrar hoje em qualquer loja de cristais, na internet, você acha um cristalzinho desse. E o processo para você usar sempre faz a mesma coisa que eu disse para ametista. Limpa ele, coloca uma intenção para que ele faça o que tem que fazer. Eu gosto muito de usar esse aqui para poder harmonizar os chakras. Ele me ajuda muito nesse processo no final da sessão, porque aí não atrapalha o meu tempo e eu estou trabalhando com outra ferramenta já harmonizada pelo reiki, já colocado o seu propósito, tudo bonitinho. Outra prática que eu uso muito, tanto para mim quanto para os meus clientes, é o Ho'oponopono. Se vocês não conhecem, o Ho'oponopono é uma frase, são frases que a gente usa, cada frase tem o seu significado, e é como se fossem os 5 princípios, né? Tudo tem uma função, tem um ponto de transformação, e o Ho'oponopono, ele é ótimo para o perdão,
para limpar em você o que tiver que ser limpo em alguma situação que você está vivendo, ou algum problema com uma pessoa. Sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grata. Você pode orientar o seu cliente a recitar isso em algumas horas do dia. Eu gosto muito de usar em mim, eu recito. Falo sempre num processo meditativo. Por quê? Quando a gente está em processo meditativo, pode ser um simples. Parou, respirou fundo 3 vezes, sempre puxando o ar, soltando pela boca o máximo que você puder. Você vai ver como isso é maravilhoso. Entrou nesse processo, o corpo já vai liberando o que você está colocando para fora. Isso é ótimo para a pessoa que fica com muito ar aqui. Às vezes você se sente, parece que eu estou com muito ar. Coloca mais para fora. Aí você vai de olhos fechados e recita: sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. E visualiza a pessoa, a situação que está te causando algum desequilíbrio. Eu sempre falo, desequilíbrio, alguma pessoa ou situação que incomodou é um presente. É um ótimo presente. É ali que a gente tem que trabalhar, principalmente com o reiki, né? Só para finalizar, e como é que você junta isso com o reiki? Na hora que você estiver recitando as palavras, você pode ir aplicando o reiki no seu chakra cardíaco, ou você pode, na hora que estiver recitando, coloca a mão dominante no chakra do terceiro olho e na nuca. Sinto muito, me perdoa, te amo, sou grata. Fica ali. Fica o tempo que você achar necessário. Aquilo ali vai limpar qualquer coisa em você que esteja atrapalhando a solução. Porque se aquilo chegou na sua mão é porque você tem que aprender alguma coisa. Vamos a mais uma perguntinha da Cristina. Como potencializar o envio do reiki na caixa de reiki? Lindo, adorei essa pergunta. Você pode potencializar de várias formas. Eu vou citar aqui só algumas para você. Primeiro, você sabe que a caixa de reiki qual é a função dela? São os pedidos. A pessoa te pede alguma coisa, até você quer alguma coisa, você coloca lá. E na caixinha de reiki você coloca os símbolos, você pode desenhar na tampa da caixa, no fundo da caixa. Colocou ali, na hora que você for aplicar, uma forma é jogando os símbolos. Jogando os símbolos, sempre 3, 2, 1. Isso você já vai estar potencializando. Outra forma é usando o poder dos cristais. Você pode comprar uma ametista, limpar ela, que eu adoro essa pedra porque eu acho que ela ajuda em todo o processo. Você limpou uma pedrinha, colocou a intenção ali, aí você intenciona, junto com a aplicação de reiki, o seu propósito aqui é potencializar os pedidos que estão aqui e aplicação de reiki. Colocou a pedra dentro da caixinha, então toda vez que você for aplicar o reiki na caixinha, ele vai estar potencializado com a pedrinha, ajudando você com o reiki, a pedrinha. Olha só que conexão boa. No seu e-book você ensina essas técnicas, Marcelo? Sim, eu ensino. Muito essas e outras no Combine Reiki com outras terapias. Eu coloco ali muitas técnicas e práticas para que você consiga colocar em prática ainda hoje. Ali essa questão do cristal tá ali, a questão do pêndulo, como você ativa.
É a questão do Ho'oponopono, lá eu coloco o significado de cada cada frase, o que, que significa, porque eu acho que o reiki tem tanto a oferecer. O reiki é uma energia que é tão completa, e quando a gente coloca ela em outras práticas, o negócio parece que dá um salto. Vamos lá, Natália. Depois do nível 1, quanto tempo depois posso fazer o nível 2? Isso depende de você. Normalmente, quando eu vejo que o meu aluno está se dedicando, está colocando em prática, porque tem muitas pessoas que fazem nível 1 e também não, depois, já é o suficiente, já estou conseguindo transformações, já estou conseguindo melhorar muita coisa. Então, isso depende muito da sua dedicação, né, do seu interesse. Mais uma pergunta. Pode aplicar reiki à distância sem a pessoa saber? Então, isso aí é um assunto bem delicado. Eu não gosto de enviar reiki para a pessoa sem ela tá ciente, né? Eu só salvo, vamos dizer, quando eu vejo que uma pessoa está muito doente, está de cama. Então, isso aí eu faço sem pensar. Eu aplico à distância, coloco no meu caderninho de reiki o nome dela e vou intencionando para cura. Mas quando você fala de uma aplicação mesmo de reiki, como se fosse uma sessão, enviar reiki à distância, num processo, numa aplicação, num tratamento completo, eu gosto que a pessoa esteja ciente, esteja num lugar reservado, tranquilo, para poder absorver o máximo. Então, assim, tem que ter muito, muito bom senso. Eu não vou dizer assim, nunca faça isso. Analisa, sempre tenha bom senso. E procure sempre perceber se a pessoa está receptiva ou não. Mas se a pessoa, você sentir que a pessoa precisa, está no momento que não vai fazer nenhum mal, como eu falei antes, não está dirigindo, não está, de repente, numa reunião, às vezes você manda reiki para uma pessoa para ajudar na reunião, a pessoa fica tão relaxada que nem fala o que tem que falar. Então, assim, tenha sempre bom senso, procure analisar com carinho e faça esse ato com amor. Maria Helenice, como se faz a autoaplicação? As posições da autoaplicação ou autotratamento, que eu também falo, são as mesmas de quando você faz um tratamento de reiki. As posições da cabeça, da parte da frente, a parte das costas, que às vezes fica um pouquinho complicado, né? Então, aqui, quando você quer fazer aqui na parte do chakra cardíaco, nessa região aqui, você faz isso. Aqui, você está aplicando reiki na parte das costas. E continua até onde sua mão conseguir ir. Aqui, que aí você está na região do plexo, vai abaixando, né? Depois vai no joelho e finaliza no pé. Se conectou, acalmou, né? Vai com a energia. Se você tiver o nível 2, joga os símbolos na mão ou joga na sua frente. Joga e começa. Aqui, aqui, e vai continuando as posições, tá? Felipe, na caixa do reiki, como desenhando um símbolo dentro dela. Você tem duas formas. Você tá com a caixa, você pode desenhar no fundo, de preferência com lápis, tá? Desenhou ali. Ou você pode desenhar em um papel, também com lápis, e depois colar no fundo da caixa. Eu gosto de desenhar no fundo
e na tampa. Você tem que desenhar ou no fundo, ou na tampa, ou nos dois. Eu gosto de desenhar nos dois. Como adquirir o e-book que a Cristina está falando? Tem o link, né? Você vai deixar aqui no link, vai colocar aqui embaixo. Então, gente, eu vou finalizar, que o tempo já está ficando bem extenso. Tem alguma coisinha aí que alguém quer perguntar aí no final? Eu não queria ficar me prolongando muito, porque eu sei que todo mundo... Tem gente que tem que trabalhar amanhã, eu também. Estou adorando. Ai, gente, eu que agradeço. Nossa, eu que agradeço vocês estarem aqui comigo. Eu adoro, adoro, adoro falar de reiki. Adoro colocar o que eu uso para as pessoas, porque eu acho que essa energia é tão maravilhosa e a gente tem uma vida tão agitada e a gente precisa de uma ferramenta dessa na nossa vida para a gente conseguir ter força. Aí pergunta, então, em relação da Rosimeire, oi, em relação somos interrompidos no auto-aplicação. Será que se conectar novamente do início? Não, amor. Rosimeire, querida, você pode continuar do ponto que você parou, não tem problema, tá? Se você estava se aplicando na posição da cabeça, aí foi interrompida, teve que sair. Quando você voltar, você pode continuar. A energia vai fluir e vai fazer o seu trabalho, tá? Não se preocupe. A energia rica é muito, 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 muito inteligente. Alguma coisa do nível 3? O que eu posso dizer do nível 3? Ai, meu óculos não tá... Gianete, né? Fernandes. Isso. O nível 3, ele normalmente se divide em dois, que é o A e o B. O A é para você que não quer ser professor, não quer ensinar, mas quer se beneficiar da sintonização e de todo o conhecimento que ele traz. Que qual é? É o ensinamento do quarto símbolo, que é o símbolo de mestre. Com esse símbolo, você cura muitas pessoas ao mesmo tempo. Ele é um símbolo forte para trabalhar o lado espiritual, para você criar uma conexão maior. Então, tem pessoas, tem reikianos que terminam nesse nível porque acham que para ele já é o suficiente, já vai trazer o autoconhecimento, vai conseguir se trabalhar e ajudar o outro. E se você quer ensinar, aí você estuda o nível 3B, que aí ele está focado na didática, como você explica, como você começa com cada aluno. Aí cada mestre tem uma forma de repassar essa didática. Eu fiquei assim, muito feliz com a quantidade de gente que está aqui. Sou muito grata à atenção de vocês. Sou grata aos mestres por terem dado essa oportunidade de estar aqui transformando, ajudando e orientando da melhor forma possível. Tá bom, gente? Muito obrigada, muito, muito, muito obrigada. E namastê.